A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que todos estejam tendo um dia abençoado para a glória de Deus. Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos estejam tendo um dia abençoado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados e queridos irmãos, hoje eu trouxe uma palavra para os irmãos. Aleluia, uma palavra que o Senhor pediu que eu trouxesse para a igreja de Cristo. Mas antes de dar início, meus queridos e amados irmãos, ontem no meu relato, passando a mensagem para a igreja, a mensagem que Cristo pediu que eu passasse, houve um equívoco. Eu falei terceiro céu, não é terceiro céu, é segundo céu. E uma pessoa escreveu aqui para mim, já insinuando que eu estava mentindo, sabe, meus irmãos? Irmãos, quando o Senhor, ele me ordenou, porque Deus, ele não pede, ele ordena pra gente. Nós só temos que cumprir, nada mais, porque somos servos dele, Quando o Senhor me ordenou que trouxesse as minhas mensagens para cá, para o canal do YouTube, realmente me preocupou muito. Me preocupou muito porque, assim, meus irmãos, eu nunca gostei da minha voz, eu nunca gostei da minha dicção. Eu sempre tive um problema para vocalizar bem as palavras, pronunciar bem as palavras. E isso o Senhor, ele vem trabalhando dia por dia para que eu possa transmitir a mensagem com clareza. Eu cometia vários erros quando eu falava, tanto que eu falava muito rápido. Eu sempre fui uma pessoa que falava muito rápido, muito agitado. E o Senhor, ele vem tratando isso. Eu pedi que houvesse uma preparação do Senhor para que ele moldasse essa maneira como eu pronuncio as palavras. Tanto que às vezes quando eu estou falando muito rápido, em vez de eu falar ela, eu falo ele. Existe sempre um equívoco. Então eu estou falando isso para os irmãos, que se eu me equivocar, eu não tenho nenhum problema que me corrijam. De jeito nenhum. Nós estamos aqui para aprender. Acho que a irmã Ruth deve ter se equivocado. Irmã Ruth, a irmã se equivocou. Mas quando a pessoa já faz comentários maliciosos, que nunca comenta nos meus vídeos, e ela já faz um comentário malicioso insinuando, que eu estou mentindo, aí eu falo descaradamente, sai do canal, pelo amor de Deus, que você está no lugar errado. Eu falo, irmãos, eu falo isso porque a pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo na minha vida, porque eu sei que é o Espírito Santo que habita aqui, Eu não fico brincando de ser crente. Eu não brinco de ser crente e muito menos brinco com as coisas do meu Deus de jeito nenhum. Porque aquele, meus irmãos, que já viu a eternidade com e sem Cristo, brota um temor tão grande na nossa alma que a gente tem que viver uma vida, vamos dizer, em constante vigilância, Então, se eu cometer algum equívoco, eu não tenho nenhum problema que me corrija, mas insinuar que eu sou mentirosa, não, isso eu não aceito. Eu não sou mentirosa. Porque os que mentem... Olha aí, tá vendo? Tô gaguejando? Eu gaguejo, irmãos. Eu gaguejo. Eu tenho esse problema desde menininha. Eu gaguejo. Eu me sinto como Moisés, Eu me sinto como Moisés às vezes. Até disse para Deus isso, Senhor, eu não sei falar direito. Quando o Senhor pediu que eu viesse entregar as mensagens, eu disse, eu não sei falar direito, eu gaguejo, eu às vezes troco as palavras. Então, eu tenho que falar assim com mais cautela para que eu possa transmitir à igreja. Mas a pessoa me chamar de mentirosa, não, isso eu não aceito, porque eu não sou mentirosa. Quem mente é filho do diabo, eu não sou filho do diabo. Eu não sou filha do diabo, eu já fui uma filha do diabo, porque eu mentia muito. O sangue de Cristo tem poder. Mas hoje eu sou lavada pelo sangue de Cristo e tenho temor no meu coração. Amém? Meus caros e amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Hoje eu trouxe uma palavra. Eu estava em espírito, como eu falei para os irmãos, aleluia, glória a Deus. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem agido de maneira poderosa, nas campanhas, Ele tem agido de maneira poderosa nas campanhas. E eu recebo muitas mensagens de pessoas, meus irmãos, todos os dias, Eu, na minha fragilidade, na minha prematura caminhada, porque eu considero que eu sou uma bebê espiritual, apesar de que as minhas experiências, eu tenho que reconhecer que elas são um tanto profundas para uma pessoa que está tão verde ainda na caminhada. Tem muitas coisas que eu não sei,
tem muitas coisas que eu aprendo com o Espírito Santo, tem muitas coisas que eu aprendo com o meu Senhor, porque eu fui enganada há muitos anos. Então, como eu fui enganada há muitos anos, eu disse que eu queria ser doutrinada pelo Espírito Santo. Que não importasse que o A, o B, o C dissesse para mim, eu queria ser ensinada por ele, né? E é isso que eu transmito. Eu passo aquilo que eu aprendo com o Senhor, eu passo aquilo que eu aprendo com o Espírito Santo, mas cada um que faça a prova de Deus, né? Porque tem pessoas que escutam a mensagem, não, aqui eu não estou de acordo, não. Aqui sim, nessa parte. Então, as coisas com o Senhor, elas não funcionam dessa forma. Elas não funcionam. É como Cristo sempre me fala que Ele quer todos nós, eu, você, todos aqueles, né, que vêm para os pés de Cristo, Ele quer 100%. Ele não quer 70% nem 80%, sabe? Ele quer completo. Ele quer completo, né? Então, não podemos viver a palavra pela metade, né? Não podemos viver a palavra pela metade, porque a palavra de Deus, ela nos consola, né? Ela nos corrige, ela nos exorta, ela leva ao caminho da salvação. Mas muitos às vezes só querem dizer eu não mato, eu não roubo, e só fica aí achando que é só isso e vai muito além. Meus irmãos em Cristo Jesus, quando eu era do mundo, eu achava que todo mundo que morria ia para o céu. Era essa linha de pensamento que eu tinha e essa linha de pensamento que muitas pessoas que não têm conhecimento da palavra, o quanto a palavra de Deus ela é séria e profunda, elas têm essa linha de pensamento. E principalmente pessoas que são da Porta Larga. E até os católicos, desculpa dizer isso, os espíritas, essas falsas crenças pagãs, falo isso, que não leva à salvação. É um caminho mentiroso. É um caminho mentiroso. Um caminho que não incomoda a decadência pecaminosa que cada um leva sobre si devido à queda de Adão, né? Todos nós temos a nossa decadência pecaminosa devido à queda de Adão, devido a Adão ter pecado, né? Então, muitos deles acham que é só matar e roubar. Não mato, eu não roubo, mas pode contar uma mentirinha ali, pode fazer uma matrucada ali pro fulano, pode se prostituir, pode dar uma olhadinha ali na pornografia para esquentar um pouco o casamento. Não é desta forma. Porque nós, quando aceitamos a Cristo em nossa vida como o nosso único e suficiente Salvador, nós temos que nos enquadrar em sua palavra. Para entrar na glória e para entrar pela porta da salvação, nós temos que nos enquadrar na palavra de Deus. E é por isso que muitas pessoas no mundo, elas não gostam da palavra de Deus, porque elas querem viver do jeito que é confortável para a sua carne. Então, como eu estava falando para os irmãos, quando eu estava no mundo, eu falo quando eu estava no mundo, porque eu me converti no mormonismo, entrei para a igreja do mormonismo, que é uma seita tão diabólica quanto o adventismo, testemunho de Jeová, crenças pagãs que elas distorcem a palavra de Deus. Eu acho que essa palavra, né, é distorcer, sei lá, isso aí. Tão pagãs quanto são crenças pagãs que não salvam, que não te ensinam a verdade, que liberta, sabe? Eu me converti a Cristo faz mais ou menos 5 anos, né? Mas quando eu estava nessa porta larga, lá é esse o conceito. A lavagem que fizeram na minha mente quando eu estava no mormonismo era que eu ia ser salva porque eu era daquela denominação. Que é isso que colocam na mente de alguns irmãos da CCB. É por isso que eu combato isso, porque eu já vim disso e Cristo me disse que os irmãos estão sendo enganados. E é por isso que nesse espaço que Cristo me deu, eu vou falar a verdade, dou a quem doer. Então, aquele que não gosta da verdade, eu não posso fazer nada, é o que eu falo sempre. Eu sempre falo, a porta é serventia da casa. Ninguém te obriga a me escutar, ninguém te obriga. Você está aqui porque você quer escutar a palavra. Mas eu tenho compromisso com a verdade, em falar a verdade do quem doer. Eu sou parcial com a palavra de Deus. Eu sou parcial com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é só vitória. A palavra de Deus não é só bênção. A palavra de Deus, ela nos exorta, nos corrige e puxa a nossa orelha. Porque o pai que ama o filho, ele corrige. E assim é o Senhor conosco. Então, quando eu estava lá,
no mormonismo, eu achava que todo mundo que morria, quando eu estava no catolicismo, né, quando era católica, que eu ainda tenho na minha memória quando era católica, quando a pessoa morria, sendo uma boa pessoa, ajudando o próximo, eu achava que ele ia para o céu. Era essa o pensamento que eu tinha quando eu estava no catolicismo. Quando eu entrei no mormonismo e fizeram uma lavagem tão grande em mim, que eu olhava com tanto desprezo, soberba, os outros irmãos e não considerava eles meus irmãos porque não faziam parte da mesma placa de igreja que eu achava que eu ia para a eternidade e eles iam para o inferno porque eles não tinham realmente a graça sobre eles. Sendo que a graça é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para todos aqueles que vêm para os pés de Cristo. Mas hoje, conhecendo a palavra de Deus, vivendo, né, renunciando à minha carne, denegando o meu querer, querendo viver uma vida que agrada o Mestre, né, chorando nos pés do Senhor para Ele me ajudar, para Ele me dar sabedoria. As mesmas pelejas que eu tenho, talvez os irmãos tenham, ou sejam pelejas diferentes, mas cada um com a sua peleja. Eu sei que não é assim. Eu sei que a porta da salvação, ela é difícil. E para nós entrarmos ali, nós temos que nos enquadrar. Realmente o céu é tomado a forças. E quando o Senhor começou a se revelar para mim, primeiro em visões, ele foi primeiro em visões que ele me deu, e depois ele foi dando os arrebatamentos. Ele me disse, mais de uma vez, que as minhas experiências, elas vão se elevar. Até os irmãos falam, irmã Ruth, as suas experiências são como do pastor Kenzo. Eu não acho. Eu creio que ainda não tem um homem para ser como o pastor Kenzo. Assim, ele era um homem que orava muito, jejuava muito, era um homem, assim, ele era um profeta, ele era um apóstolo, né? Eu posso dizer que ele foi como um dos apóstolos de Cristo nessa terra, que nasceu com aquele propósito, sabe? Um homem que realmente viveu a santidade. Então, não creio que seja como as experiências dele, meus irmãos. Até agora não teve ninguém que foi capacitado para receber a capa, nem o filho dele, sabe? Eu quero ser eu mesma quero ser eu mesma, com a minha essência, com o meu jeito de ser, né? Quero ser eu mesma, com a minha essência, com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, mas agradando a Jesus. Eu não quero impressionar ninguém, eu não estou aqui para impressionar ninguém. Eu estou aqui para entregar as mensagens, mas eu tenho o meu jeito de ser, como eu sempre falo. Né? Porque tem uns que não têm personalidade própria e gostam de copiar a personalidade do outro. Eu não sou assim. Eu sou essa pessoa aqui, sabe? Então, o Senhor disse que as minhas experiências, elas vão se elevar. Ele disse para mim, vai haver vezes que por exemplo, as minhas experiências, todas elas, é Cristo que vem e me dá. Até agora, ainda não veio nenhum anjo. Mas se vier, eu peço confirmação do código que eu falei para os irmãos. Que esse código é na mente, né? Então, porque sei que Satanás se transfigura de anjo. Ele tem esse poder de transfigurar sem anjo para nos enganar, sabe? Então, meus irmãos em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. As minhas experiências não são como o do pastor Kenzo. Sabe, nem sei se vai haver alguém à altura dele, né? Mas o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar com a preparação desta palavra, é porque como estamos fazendo campanhas, e é um canal de campanha atrás de outra campanha, tem pessoas que já tiveram a sua bênção e tem pessoas que ainda não tiveram a sua bênção. Algumas estão sendo provadas, né? Mas tem aquelas que não recebem a bênção porque estão em falta com o Senhor. Então o Senhor me orientou a preparar esta palavra, né, a falar, a pregar aqui nesta passagem de Provérbios. Aleluia, glória a Deus. Porque às vezes a pessoa fala, irmã Ruth, eu oro, eu jejuo, eu me santifico, mas a bênção não vem. Os meus dons foram retirados. Se os seus dons foram retirados, algo aconteceu. E o mais engraçado é que às vezes a pessoa vem falar para mim e ela não quer falar toda a verdade. Ela não quer falar toda a verdade. Irmã Ruth, eu sinto uma opressão na hora da oração. Eu sinto isso, eu sinto... Aí quando eu vou conversar com a pessoa recentemente se converteu. A pessoa recentemente está voltando para Cristo, está em processo de libertação. Ainda, lamentavelmente, está possesso de demônios. E os demônios, como não querem que essa alma seja livre, eles vão estar
tratando de oprimir aquela pessoa. Ou aquela pessoa, irmã, me ajude em oração, eu quero meus dons de volta. A pessoa estava afastada dos caminhos do Senhor, voltou para Cristo agora. Deus está observando essa pessoa para devolver os dons, porque os dons do Senhor não são de qualquer coisa. Hoje muitos querem pedir dons para estar se mostrando na igreja, alguns querem pedir dons para dizer eu sou mais usado. Os dons não são nossos, os dons são do Senhor, e antes do Senhor colocar sobre nós os seus dons, Ele vê graça em nós, Ele nos observa, essa é a palavra, amém? Então, quando os irmãos forem pedir ajuda, me conte a verdade, não fique me ocultando a verdade, não, porque fica difícil até de eu ajudar, fica difícil de eu ajudar a pessoa. Então, por isso, quando eu vou orar, Senhor, todos aqueles que me estão pedindo oração, o Senhor sabe as suas causas, o Senhor sabe os seus propósitos, o Senhor sabe. Aí a irmã, me ajude em oração, meu marido cai possesso de demônio. Mas por que está caindo possesso de demônio? Aí a pessoa está falando comigo lá do outro país, mas peraí, o fulano já não orou na cabeça dessa pessoa? Sim, mas não caiu o demônio. Eu disse, ixi, como pode ser uma coisa dessa? É estranho, para mim é estranho, sabe? É estranho. Então vamos lá, pegue a palavra de Deus e me acompanhe, amém? Me acompanhe, porque viver a palavra vai além de só ser espectador. Nós não podemos ser espectador do evangelho, nós temos que viver o evangelho e viver a palavra de Cristo. Tá vendo como a palavra saiu errado aqui? Tá vendo? Então, viver a palavra não é só lê-la a palavra, é viver a palavra, que essa parte é muito mais difícil, né? Ser crente até o diabo é. Ser crente vai além de ir para a igreja todo domingo. Ter uma aliança com Cristo vai além de só passar pela pia batismal. Recalamaia. Vai além disso, de ter uma aliança com Cristo e fazer a vontade do Senhor e ser um servo autêntico de Cristo e viver com a autenticidade de sua palavra. Vai além disso aí, sabe? Porque às vezes a pessoa está jejuando, está orando, está se santificando, mas não está vigiando, né? Aqui no Provérbios de Salomão, né? Aleluia, glória a Deus, no capítulo, aleluia, é capítulo 6, tá? Capítulo 6, vamos lá, no versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altívios, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Forte, né? Forte para aqueles que só gostam de escutar a vitória, a promessa, que só querem escutar. Eu confesso que eu acho estranho lá na igreja que as palavras só saem vitória. Às vezes eu estou ali, aleluia, glória a Deus, eu disse, essa palavra não é para mim hoje não. Ainda mais quando eu sei que eu estou em falta de alguma coisa com o Senhor, porque eu sou pecador assim como os irmãos. Esta palavra não é para mim, mas quando é para mim o Senhor me testifica, essa é a palavra. Mas todo mundo pega posse quando é coisa boa, são os vivos. Quando é coisa boa, todo mundo quer abocanhar o bolo, mas quando é exortação, puxão de orelha, eles não dão nem glória dentro da igreja. É, meus irmãos, está difícil pregar. O povo só quer mel. A igreja só quer mel, eles não querem exortação, eles não querem correção, não querem de jeito nenhum. Meu Deus poderoso, como é que a gente vai subir se a gente não sabe onde nós estamos falhando diante do Senhor? Como é que nós vamos ser salvos? Para sermos salvos, precisamos estar resolvido em tudo com Cristo. Eu sei as minhas pendências e posso dizer para os irmãos que não dependem de mim. O que eu tenho, a causa que eu tenho diante de Cristo para resolver, não depende de mim. E Cristo sabe disso. Eu estou esperando o Senhor resolver. Eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, resolve isso, que é a única coisa que eu tenho diante de ti. E ele só fala, tenha paciência, essa causa está em minha mão. Né? Mas aqui está dizendo, estas 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina.
né? Aqui ele está falando sobre os olhos altivos, altivos. Eu ainda tô sem o óculos, irmãos. Eu olho assim bem de longe e a letra é bem pequenininha e a minha Bíblia tá velhinha. Eu tô esperando uma Bíblia chegar, que a nossa querida irmã Isa me deu de presente uma Bíblia. Eu fiquei feliz com esse presente. Glória a Deus, aleluia, que a nossa irmã Isa disse: irmã Ruth, eu gostaria de dar um presente para a irmã, que é uma Bíblia. Tá tão velhinha essa Bíblia aqui, é a mesma Bíblia que eu usava quando eu estava no mormonismo, mas é a Bíblia que a tradução dela é João Ferreira de Almeida. E eu ia até reformar ela, porque como ela é pequena, ela entra direitinho na minha bolsa, né? Aí a irmã Isa, Deus tocou, disse: ai, Senhor, eu queria tanto uma Bíblia em português, porque as duas que eu tenho, que eu comprei para as crianças, é em espanhol. E eu levo sempre uma em português e uma em espanhol para a igreja, porque eu nunca sei se a pregação vai ser em português e em espanhol, né? A irmã Isa, Deus tocou no coração dela e foi preparação do Senhor em me dar uma Bíblia. Eu disse: irmã Isa, muito obrigada, essa Bíblia eu vou usar em todo o meu ministério, vai ser a Bíblia que vai me acompanhar em todo o meu ministério. Ela ficou feliz e eu fiquei feliz. Eu estou esperando chegar a Bíblia. Então vamos lá, meus irmãos. Olhar altivo. O que é o olhar altivo? A palavra nem sai. É a atitude daqueles que agem com arrogância. Né? Tem pessoas muito arrogantes, prepotentes. Esta palavra aqui é para aqueles que se dizem crente, tá? Esta palavra é para aquele que se diz: eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu quero ser salvo, eu quero subir, eu quero ser um filho de Deus. Isso aqui não é para o mundano, não. Que vem aqui só escutar por curiosidade. Não, não é, porque o mundano ele se veste como ele quer, ele vive do jeito que ele quer. É olho por dente, né? Essa parte serve, olho por dente. Se o outro se vingou de mim, eu vou lá e me vingo dele. Se ele fez uma fofoca, então eu vou lá. Ele fez isso, vamos matrucar e derrubar. Esse é o pensamento do que está na carne e vive no mundo. Mas aquele que está, né? Aquele que está na igreja, aquele que diz: eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Deus, reclamar. Ele ganha suas batalhas com os joelhos dobrados, porque o nosso defensor é Cristo, recalamaia. O nosso defensor é Jesus, ele é nosso advogado. É por isso que quando alguém está matrucando algo contra mim, quando os irmãos vêm dizer, eu digo: irmãos, não me falem nada, que eu tenho muito mais o que fazer. A fulana está matrucando algo contra você, irmã Ruth. Eu fui falar para ela do fulano lá que Jesus revelou para a irmã. Ela está matrucando que vai derrubar a irmã. Deixa ela. Deixa ela, porque o Deus que me guarda, ele não dorme. Eu não venho falar mal de ninguém aqui quando eu sou tomada, haricalamaia, para entregar a cabeça de gente que não estão na direção do Espírito Santo e que estão enganando os filhos de Deus, enganando os inocentes. Só com o intuito de ter dinheiro, fama. Não, eu não falo de mim. É muito mais fácil nós fazermos uma pregação, fazer as orações, porque esse chamado que Deus me deu, meu Deus, é árduo, é difícil. É difícil, mas interessante que quando o grande Jeová Jireh me visitou, na primeira visita que Cristo veio, ele disse que meu caminho ia ser estreito e apertado e que muitos iam se levantar contra mim, mas ele disse também que ele ia mostrar para muitas pessoas se eu era serva ou não era serva. Porque se eu sou uma mentirosa, ele tem que tirar minha máscara. Se eu sou uma falsa profetisa, e se eu estou falando da minha carne, de A, de B, de C, que o Senhor revele para aqueles que escutam as minhas mensagens. Porque eu não quero aqui, de jeito nenhum, apacentar as pessoas na minha carne do meu jeito. De forma alguma. De forma alguma. Né? Então vamos lá. É a atitude daquele que se acha, meu irmão. É arrogante. Tem pessoas completamente arrogantes, prepotente, né? Pessoa que se acha melhor que todos. E às vezes ele é tão soberbo, ele tem aquele olhar de prepotência, de arrogante, porque ele é um pastor, porque ele é uma pastora, porque ele é um missionário, porque ele está à frente de rebanho. E a soberba dele é tão grande, a arrogância dele é tão elevada, que não está relacionada com o tom de voz. Porque a gente fala com autoridade, a pessoa já fala: você é prepotente, você é arrogante. É lá que a gente fala assim: irmãos, vou falar de uma palavra. Eu já falei que eu não falo que nem ratinha. Essa é a voz que eu falo assim, firme mesmo.
É assim que Cristo me toma e é assim que Ele me quer. Recalamaia. É assim que agrada o meu Senhor. E para mim é interessante estar em dia com Ele. Eu não estou para agradar o homem, eu estou para agradar o meu mestre. Ramachalamaia. Então não está relacionado com a voz essa arrogância. Está se relacionado com a ação, com a atitude da pessoa. Isso aqui é palavra para quem se diz servo de Deus, filho de Deus, que está dentro da igreja, indo com a Bíblia toda semana para a igreja. E para você que quer aceitar a Cristo, se autoanalise. Porque para ir para o céu, não basta ser bom. Tem que se enquadrar na palavra de Cristo. Né? A pessoa é tão arrogante, é tão soberba, meus irmãos, que ele tem a convicção que ele é o melhor em tudo, que ele é melhor em tudo. Eu sou a única que faço bem as coisas. Se acha um esperto, um sábio, um doutor, que ele não aceita correção, ele não aceita exortação, trata mal o rebanho dele, trata mal as ovelhas, se sente superior, né? Não aceita ser confrontado, não aceita ser questionado, mesmo ele estando errado, ela estando errada, não aceita ser questionado, não aceita de jeito nenhum ser refutado, não aceita que a gente faça uma pergunta para tirar uma dúvida, não aceita. Ele vai passando na frente de todo mundo, Haricalamaia, e não tá nem aí. Esse é o olhar altível da pessoa que está dentro da igreja, meus irmãos. Irmãos, tem pessoas que eu não consigo nem olhar para a pessoa pregando. Eu não consigo nem olhar, porque quando eu falei, o Espírito Santo tem que testificar, porque o Espírito Santo, ele testifica quando algo vem de Cristo, Ramachalamaia, e quando algo não vem. E essa testificação não é com os olhos físicos. O Espírito Santo testifica, Ramachalamaia, porque quando somos selados com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo passa a viver dentro da gente, ele incomoda quando algo não vem dele. Ele incomoda. A gente vê tanta soberba na pessoa, tanta grandeza, que você vê que não está no mesmo espírito. Esta primeira coisa é olhar altivo. E qual é a segunda coisa? Isso aí Deus detesta. Deus detesta. E geralmente quem é soberbo, Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo, não tem parte com o Senhor. A segunda coisa que fala aqui em Provérbios, a língua mentirosa. Santo Deus, a língua mentirosa. Irmãos, é o que eu falo. Viver a palavra é para corajoso, é para corajosa, né? Porque aquele que mente, ele não tem compromisso com a verdade, né? Ele não tem compromisso, mente para o esposo, mente para a esposa, mente para o filho, para o pai, mente para os clientes para vender o seu produto com defeito, né? Para vender o seu produto com defeito, o seu produto com vencimento que já está vencido. Tem pessoas que contam até falso testemunho dentro da igreja para impressionar os outros, para querer aplausos, né? Para querer aplauso, conta falso arrebatamento. Eu já disse que tem arrebatamento que é mentiroso. Cristo, quando arrebata, ele corrige. Como é que uma pessoa é arrebatada ainda continua no mesmo jeito? Irmãos, a pessoa, quando ela é arrebatada, Haricalamaia, a vida da pessoa muda a 180 graus. 180 graus, ela nunca mais é a mesma pessoa. Mas tem pessoas que contam falso arrebatamento, contam falso testemunho, aumenta, que também entra na parte da mentira, porque omitir e mentir é a mesma coisa. Não existe mentira pequena nem mentira grande diante de Jesus. É tudo mentira e leva à perdição. E leva à perdição. Na palavra de Deus tem muitos versículos que falam sobre a mentira, né? Que falam sobre a mentira, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Como é que a pessoa
vai estar falando mentira? Como é que a verdade de Deus que liberta vai estar na boca de uma pessoa que vive mentindo? A sua vida, tem pessoas que eu não consigo nem, da minha parentela mesmo, que não dá nem para me conversar com a pessoa no telefone, porque tudo que eu sei da boca da pessoa é mentira. Eu disse, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode mentir? A pessoa vive, é uma coisa patológica já que está no sangue da pessoa, além de ser patológica para quem está na carne e para quem está no mundo, falta de caratismo, falta de caráter, falta... Mas para quem está no espírito, é demônio. O demônio da mentira. Uma das torturas que eu vi lá no inferno, uma das minhas experiências, que o demônio jogava enxofre na boca da pessoa, esticava a língua da pessoa, colocava pedras dentro da boca da pessoa. É uma das torturas do mentiroso. É uma das torturas do mentiroso. Às vezes a pessoa vai pro púlpito, conta mentira. Um dia aconteceu aqui em casa. O marido estava cansado do trabalho, né? Disse, meu Deus, meu marido conta cada mentira, meu pai do céu. Eu falei, meu Deus, tu é muito mentiroso, né? Falei bem assim pra ele. Porque ele tem essa mania de... Ele é engenheiro, então ele é muito buscado, né? Vou usar essa palavra. Ele é muito buscado porque ele é bom no que ele faz. E teve um dia que veio buscar um cliente dele aqui, ele disse, vai vir um fulano me buscar, eu tô tão cansado que eu vou descansar, mas não quero que ele saiba que eu tô aqui. Quando ele bater a campainha, tocar, tu vai lá e fala que eu não tô. Eu disse, quê? Vai lá e fala que eu não tô. Eu disse, meu Deus, tomara que ele não venha, tomara que ele não venha, tomara que ele não venha. Quando deu mais ou menos 1 hora, tocaram a campainha, eu fui ver lá, eu tive que mentir. Eu disse, meu Deus, me perdoa por fazer isso. Me perdoa por fazer isso, me perdoa. Eu fui lá e disse, Aníbal não tá. Ele saiu para resolver umas coisas. Ah, tá, mais tarde eu passo. E aí eu chamei ele e disse, olha, é a última vez que eu vou estar mentindo por ti. A próxima vez, o cara vai ficar tocando a campainha e não vou falar nada, não. Porque você está compactuando, afinal são todos mentiras, não existe mentira pequena nem mentira grande. Eu pedi perdão para Deus, aí quando voltou a acontecer a situação, ainda ficou com raiva de mim, porque eu não quis mentir por ele. Uma coisa banal, uma coisa pequena, que custa dizer, olha, eu estou muito cansado, sabe, eu preciso dar uma descansada, eu posso te entregar esse trabalho tal dia. É muito melhor a pessoa fazer isso. Isso eu aprendi com Cristo quando eu trabalho, quando eu pego o bolo e sei que está faltando 200 gramas, 300 gramas para completar os 3 quilos lá do bolo que eu tenho para entregar para cliente, eu tenho que falar para ela, olha, está faltando 300 gramas, está aqui o dinheiro. Porque a gente que trabalha com confeitaria, trabalha muito com cálculo, né? Mas tem gente que mente, conta falso testemunho na igreja. Mulheres, às vezes, que vivem um inferno em casa no casamento, homens também, que não tem um casamento sólido e vai lá para cima do testemunho e conta o marido maravilhoso, a esposa maravilhosa, ou o esposo que quer dar uma namorada com a esposa fala que tem dor de cabeça, que essa é velha, né? Ninguém mais cai nessa. Isso é mentira, meus irmãos. É muito melhor, não tô afim, bem, não tô afim. Vamos deixar para amanhã a festa, né? Vamos deixar para amanhã? Tem muitas irmãzinhas, irmãzinhos que eles sempre refutam quando eu entro nesta parte aqui, que uma coisa vai levando a outra, né? Mas não vamos sair do contexto nem do espírito. Que uma mentira leva a outra, né? Quando o marido vem querer namorar com a esposa, né? A esposa mente dizendo que tem dor de cabeça. Ai, tem uma dor de cabeça, não sei o quê. Aí a irmãzinha que tá na carne, que não tem ânimo para jejuar, que não tem para orar, mas para estar na bagunça à noite, eu vou usar essa palavra mesmo, ela gosta do negócio. O sangue de Cristo tem poder. Aí ela quer usar, né, a passagem de Coríntios, que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido, e vice-versa. Mas isso aí entra quando os dois estão de acordo. Né? Quando os dois estão de acordo, porque eu recebo mensagem todo dia e tem homens que pintam de crente na igreja e em casa são os demônios que querem até estuprar as suas próprias esposas. É estupro, porque quando não tem um tal ditado que quando dois não quer, um não faz? Não, quando um não quer, dois não faz? Essa, né? A frase. Quando um não quer, dois não fazem. Então, quando o marido vai obrigar a esposa a fazer, né?
o ato ela tendo no período menstrual, que é uma falta de respeito com a sua esposa, com a mãe dos seus filhos, como tem casos que eu recebo. Irmãos, as palavras que eu trago aqui é com fatos de situações que eu recebo todos os dias. Sabe? Então, tem endemoniadas que usam esse contexto aqui para querer refutar o que eu falo com respeito ao leito. Ah, mas o homem tem que se perder. É que tu gosta da safadeza. Tu gosta de ser prostituta no leito. E por isso que tu usa isso aqui para querer refutar a minha palavra. A palavra que Cristo coloca na minha boca é dizer. Não tem ânimo para ir para a igreja, não tem ânimo para jejuar, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para se consagrar para Cristo, porque gostar na bagunça dia atrás noite. Por isso que às vezes tá até magrela e amarela aí. Que é uma atrás da outra. Sai fora. Já disse que lá no inferno tem um lugar para quem a base do seu casamento é o sexo. Cristo deixou o sexo para que o casal possa renovar os seus votos matrimoniais como uma forma de se amar. De se amar. Não banalizar o matrimônio sagrado. É que uma coisa vai levando a outra, né? A meter tudo na cajadada aqui mesmo. Mas o que eu estou falando é da língua mentirosa. Né? Gente que conta falso testemunho para impressionar, para querer aplausos na igreja. Tem gente mentirosa em cima do púlpito, pessoas mentirosas abaixo do púlpito, né? Por isso que tem pessoas aí que eu sei que não são servos de Deus, que levam uma vida mentirosa, metem na frente das câmeras aqui, a paz de Deus, mas nas caladas vai para cachaça, nas caladas vai para o prostígio de prostituição, vive casamento duplo, ou seja, não é casado, tá casado com a mulher para tapar, né, para dizer que ele é machoxô. Já disse que os irmãos que vieram do homossexualismo têm que se libertar primeiro, para depois, né, o Senhor preparar aquela esposa para ele não casar-se, para pintar de machoxô na frente dos outros. E ainda sentir aquele desejo, né, pela pessoa do mesmo sexo. A pessoa não está liberta. A pessoa primeiro se liberta, para que depois o Senhor prepare aquela varoa para que ele venha casar. Ou a moça que tem esta inclinação, ela primeiro se liberta para depois casar. Os irmãos estão entendendo como é que é? É que um abismo vai chamando o outro. E hoje nós vimos isso, essas mentiradas na igreja, no meio do evangelho. A gente não tem que se enquadrar nisso aqui, porque quem mente é filho do diabo. Quem mente é filho do diabo. Os filhos de Deus não mentem, nem omitem, nem diminuem, nem nada. Né? Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos lá para o próximo item que está na palavra de Deus. Mãos que derramam sangue inocente. Santo Deus de Israel. O que quer dizer isso aqui, meus irmãos? Mãos que derramam sangue inocente. Aquelas pessoas que agem com crueldade, com injustiça, com violência. Hoje a gente vê dentro da própria igreja maridos que agridem suas esposas, esposas que agridem seus maridos, né? Às vezes com atitudes, com palavras, pais que qualquer coisa bate nos filhos. Tem um lugar lá no inferno para pais e mães e pais que qualquer coisa querem estar dando surra nos filhos. Eu disse para os irmãos que quando eu peguei a sandália para dar uma chinelada no bumbum dos meus filhos, o Senhor me reprovou e puxou minha orelha. E não quer isso. Para ele isso aqui é mãos que derramam sangue inocente. Né? Pessoas aí que se dizem servo de Deus e abortam filhos. Homens que se dizem servo de Deus, a sua esposa engravidou, ele não quer ter esse filho, agora aborta. Tem casos assim? Casos assim. Irmãos e irmãs, essa parte de fazer aborto é uma forma de derramar sangue inocente. Eu cometi este pecado quando eu estava no mundo. Eu cometi, é um pecado a qual o Senhor já me perdoou, incluso em uma das minhas experiências no céu, eu vi esta criança que eu abortei, era um menino, e eu pude abraçá-lo, né? Nesta experiência que eu tive, que o Senhor me levou no setor das crianças que voltam, das crianças que são assassinadas, das crianças, Harika Lamaia, que são abortadas, elas voltam para o reino de Deus,
né? Porque existe a pré-existência que foi relatado, que eu já sabia, porque foi a única coisa que eu aprendi de verdade no mormonismo, na pré-existência, eu já sabia disso, que nós existíamos antes de vir nesta terra, e é por isso que quando a pessoa tem experiências que ela vai no céu, ela sente que ela pertence àquele lugar, porque ela já viveu ali. Harika Lamaia. Então eu vi esta criança, eu abracei esta criança que é o meu filho. E o Senhor deu aquele clique na mente dele que ele sabia. Porque lá no céu ninguém lembra da sua vida aqui na terra. Ninguém lembra, todo o nosso amor, nossa devoção será para o Senhor. É apagado da mente de todos aqueles que estão ali, a vida que viveram aqui na terra. Porque imagina a gente ficar preocupado com os nossos parentes aqui. O Senhor não quer isso. Ele quer que a gente desfrute o paraíso, estando ali no paraíso com Ele. Então Ele apaga isso da nossa memória. Mas o Senhor deu aquele clique na mente da criança, e a criança sabia que eu tinha 2 irmãos aqui na terra, e sabia. A minha conexão espiritual reconheceu o meu filho, eu reconheci, era uma criança linda. E eu pedi perdão por ter feito o que eu fiz, porque eu não era crente. Isso entra aqui na parte, a Rica Lamaia, de pessoas que fazem aborto. Mulheres que tomam remédio, isso é derramar sangue inocente. Você aí que está tomando remédio anticoncepcional, usando preservativo, crente não usa essas coisas. Essas coisas são inventadas por Satanás no inferno para querer paralisar a mão de Deus e o natural de Deus. O ímpio faz o que ele quer. Para que existe o preservativo para as pessoas que se prostituem? Para as pessoas que são infiéis à sua esposa, porque não querem pegar enfermidades, doenças, não querem engravidar, né? Por isso eu falo, você quer ter a bênção, quer estar em dias com Deus, pede para Ele fechar a tua madre, porque Ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave da vida, do inferno e da morte. É Ele que tem poder para fechar a tua madre, mas as que estão na prostituição, as que são brinquedinho de Satanás, elas querem se justificar em tudo, mas diante de Cristo não há justificativa, porque só a presença de Cristo causa um temor na nossa alma. Só o olhar de Cristo. Cristo, quando olha para os demônios saem correndo, Ramachalamaia, de tão temor que eles têm, Rekalamaia. Quando eu tive uma das experiências que eu tive lá, que os demônios me estavam olhando com raiva, com ódio de mim, porque eu estava ali tendo outra experiência com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Eles me olhavam com um olhar de tanta maldade que se eles pudessem, eles me fulminavam ali mesmo. E Cristo só olhou para ele e eles saíram correndo. A presença do Mestre causa um temor, porque não há justificativa diante do Senhor. Ramachalamaia. Quando o Senhor me levou na tribuna dele, eu vi, uma semana depois da morte dele, aquele apresentador Jô Soares, que foi ateu toda a sua vida, ele estava de olhos baixos e tremia na presença de Cristo, e Cristo lendo Recalamaia todos os seus pecados diante dele. E disse, lá na terra eu te dei a oportunidade de me aceitar, Recalamaia. Eu dei a oportunidade, eu mandei muitos, incluso Nelson Nedes, que está na glória, Recalamaia. Cantor Nelson Nedes, que está na glória, que eu também vi ele. Falou de Jesus para ele e ele não quis aceitar. É isso que acontece com as pessoas que desprezam a graça, meus irmãos. É que uma coisa vai levando a outra e o Espírito Santo gosta de dar lugar para ele. Aleluia, glória a Deus. Porque nós estamos falando das mãos que derramam sangue inocente. E falei aqui das mulheres que fazem aborto, mulheres que usam anticoncepcional, mulheres que usam preservativos. Tudo isso é derramar sangue inocente diante de Cristo. Além de também aquelas pessoas que agridem suas esposas com palavras. Tá casado, parece que tá obrigado a ser casado. Nunca fala nada bom pro marido, pra esposa. Quando fala, é para agredir com palavras. Eu tenho um tal de... Eu levo um dilema comigo, uma filosofia comigo e levarei o resto da minha vida, mesmo depois de ser crente e conhecer a palavra de Deus, antes só do que mal acompanhado.
É por isso que tem quando as irmãs vêm pedir conselhos em respeito a casamento, meu irmão, eu prefiro nem me envolver, que eu creio que é algo que ela tem que ir para os pés do Senhor e o Senhor direcionar. Ainda mais quando ela está em um casamento onde o homem agride ela com palavras, agride ela verbalmente, agride com atitudes, que isso entra no contexto de derramar sangue inocente. Ah, meu esposo fala que eu sou gorda. Meu esposo fala que eu sou feia. Meu esposo fala que eu tenho dente de coelho. Eu recebo mensagens assim. Meu esposo fala que meu cabelo é de bombril. Eu, sendo mulher, eu aceitar que o homem me trate assim? Never! Nunca! Eu pediria ao alvará do Senhor para me separar de um demônio desse que me trata com essas palavras. Porque uma coisa é você estar com ímpio dentro de casa. Um marido que não quer saber de Deus, Jesus, mas te respeita como mulher, te respeita como serva de Deus, não quer te obrigar a fazer coisas que você não quer. Isso é uma coisa. Agora, estar com um homem que me agride verbalmente com palavras e até com atitudes que me oprime de tal forma que eu não tenho opinião de... não tenho direito à opinião de nada. Acha que isso é honrar marido? Isso não é marido, isso é um demônio isso aí. Deus me livre, ter um... Prefiro estar sozinha do que ter um camarada desse lado, porque além de eu carregar minha cruz, ainda tem que carregar dele. Ainda tem que carregar dele. Todos sabem que o meu esposo, meu marido, não é convertido. Ele é ateu nato mesmo. Não tem quem faça ele acreditar em Jesus. Um dia a gente estava jantando e ele disse, senta aqui do meu lado, amor. Eu não sou o amor da tua vida? Ele disse para mim. E eu disse, não, você não é o amor da minha vida. O amor da minha vida é Cristo. Ele não gostou da resposta. Ele é ciumento com Jesus. Meu amor da minha vida, o amor da minha alma, o amado da minha alma é Cristo. E é mesmo. Ele é o meu amor, meu verdadeiro amor. O amor terreno é diferente do amor de Cristo, né? Ele disse, eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo a outra coisa. Eu disse, não, deixa eu sentar aqui mesmo, já sentei aqui para comer. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, em Cristo Jesus, é que existem várias formas de derramar sangue inocente. Você aí que gosta de agredir teu marido com palavras, você aí que gosta de dar peia, vou falar peia, porque eu não posso falar porrada, porque tem pessoas de outros lugares, lá no norte, nós usamos essa palavra porrada. Que quer dizer surra, né? Que quer dizer surra. Então, eu sou do norte, lá no norte nós falamos assim. Reveja os seus conceitos, porque às vezes a bênção não vem porque você está em falta com Cristo, né? Às vezes a bênção não vem ou porque estamos sendo provados ou porque estamos em falta com Cristo. Ramachalamaia. Né? Então, agride os filhos, agride a esposa, agride o esposo, bate com palavras, né? É uma coisa tremenda. Na palavra de Deus, Caim matou Abel, fazendo injustiça. É aquela pessoa que faz injustiça, meus irmãos. Mãos que derramam sangue inocente, é a pessoa que faz injustiça, né? E Cristo disse, o sangue de Abel clama, o sangue de Abel clama, né? Que Caim matou Abel, fazendo injustiça. E tem pessoas que se juntam com o próximo para fazer matrucada e fazer injustiça, que entra dentro do contexto de mãos que derramam sangue inocente. Vamos lá, vamos derrubar ela. Vamos lá, vamos se unir. Né? A irmã Ruth vem aqui e entrega a cabeça de alguém que não está na direção dos outros. A pessoa está matrucando para fazer algo contra mim, como eu já recebi mensagens assim. Irmã Ruth, eu estou preocupada. Eu fico em paz. Irmãos, enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus e estamos na direção, o grande Jeová nos guarda. A pessoa pode matrucar o que for. Ela pode tentar fazer o que for. Eu me pergunto se ela é serva de Deus, porque aquele que é filho de Deus nunca vai estar matrucando para derrubar e fazer injustiça contra o seu próximo. Jamais! Aí ele sabe que aquela pessoa está errada. Ela sabe que aquele camarada não está na direção de Deus. Mas porque ela é apaixonada pelo pastorzinho, né?
porque ela é idólatra do homem, ela não honra a palavra de Deus, o errado é errado. E isso entra aqui na parte da injustiça, que relaciona com as mãos que derramam sangue inocente. Ai, Jesus! E o coração? Qual é o próximo tópico aqui na palavra? Aleluia, glória a Deus. O coração que trama os projetos malignos. É aquele que planeja a queda do outro, né? Vou armar uma calúnia para derrubar, vou inventar uma fofoca para tirar esse pastor da direção. Desculpa. Vou inventar uma fofoca para tirar essa missionária. Aleluia, glória a Deus. Para tirar essa missionária. Não gosto, não vou com a cara dela. A pessoa que trama em seu coração como destruir o próximo, porque não vai com a cara, porque não gosta. Santo Deus de Israel. A palavra de Deus fala que nós não temos que sentar na mesa dos escarnecedores. E quando nós nos juntamos com essas pessoas que querem planejar a queda dos outros, nós estamos sentando na mesa dos escarnecedores. Aí a gente tem que estar muito bem atenta, né? Muito bem atento. Salmista 1, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você quer sentar-se na mesa dos escarnecedores? Vamos lá tramar, vamos lá tramar. Vamos lá mandar e-mail para um e para outro dizer que a irmã Ruth não está na direção de Deus, que ela não é levantada por Deus. Vamos lá tramar, vamos lá. O coração malicioso, o coração que trama projetos malignos. Pessoas assim não estão na direção do Espírito Santo. O Senhor, Ele tem os seus atalaias, os seus profetas, para que possam vir avisar o povo de Deus, para que não possam ser enganados. Porque a boca de um profeta na terra é a boca de Deus. Mas aquele que se une para derrubar o outro, o irmãozinho, porque não vai com a cara dele, porque não está de acordo com a palavra que ele prega, mesmo sabendo que ele está pregando a palavra autêntica, não gosto. Ele não foi levantado. Ou machista que não aceita que Deus me usa, Ramachalamaia, o machista. Eu vou estar combatendo os machistas que vêm no meu canal. Graças a Deus, o Senhor tem mostrado a muitos varões e homens que é Deus que me usa. Porque no mundo espiritual não tem isso, não. No mundo espiritual, Deus precisa do homem, da mulher, da criança, de todo mundo, para formar um exército para ganhar almas para Cristo. Mas o coração que trama projetos malignos, ele é mal intencionado. Suas intenções são maléficas, luciferianas. Ele quer derrubar o outro, às vezes até por inveja. Vê como um abismo chama outro. Um abismo chama o outro, meus irmãos. O irmão tem inveja lá do pastor, vai fazer uma calúnia, uma fofoca, para que tirem aquele irmão, porque ele quer aquele cargo. É uma competência de cargo dentro da igreja, esquecendo que a unção e o chamado, ele é divino. É Deus que unge primeiro no mundo espiritual, quando a unção vem para a terra e quando o pastor, a pastora unge ali, o missionário, a diaconisa, o profeta, é só para testificar na terra, mas é Cristo que unge primeiro no mundo espiritual. Quando Jesus me ungiu como pastora, essa unção foi no mundo espiritual primeiro em visão e sonho. Eu orava e ele entrava no meu quarto com um frasquinho assim e derramava, nem era nem um óleo, era o próprio sangue dele, que a minha carne desfalecia. E depois, na mesma visão, ele me dava uma visão a qual eu estava em outro lugar, com uma roupa toda composta, e lembro perfeitamente que eu estava expulsando demônios da pombagira de um monte de mulheres. Eu não entendi a visão. Eu não entendi. E fui perguntar para um profeta, e ele disse: varoa, esta visão está muito clara. Esta visão de uma pessoa que vai ter ministério próprio. Esta visão é de uma pessoa que vai ter ministério próprio. A roupa significa que Cristo quer que você se vista compostamente. Eu estava no meu processo de libertação. E hoje,
Depois que eu comecei a me converter, depois que eu comecei a me purificar, depois que eu dei lugar para o Espírito Santo foi purificando, eu fui jogando as bagagens do Egito, eu fui me santificando, fui fechando as legalidades, fui santificando os meus olhos, minha boca, fui tirando diante de mim as coisas que não agradam a Cristo. É por isso que não é qualquer coisa que eu olho, não gosto de noticiário de violência, de sangue, essas coisas eu não vejo. Eu não vejo, meus irmãos. Eu não vejo. Depois de um tempo, se cumpriu a promessa. Cristo veio no meu quarto e ele me ungiu no mundo espiritual. Então é primeiro Cristo que unge para depois ter uma testificação aqui no nosso mundo terreno. Então o coração que trama projetos malignos são pessoas que fazem isso. Projetam a queda do outro irmão, projetam a queda da outra irmã, se juntam com os endemoniados para planejar a queda daquela irmã, a queda daquele canal, a queda daquela pessoa. Ela planejou isso contra mim, ela pregou contra mim. Vamos lá, vamos lá. É isso que os filhos do diabo fazem. Santo Deus. E a próxima é os pés que se apressam para o mal. Aqui está falando os pés que se apressam para o mal. O que significa isso? Santo Deus, me estão mandando mensagem. Deixa eu baixar aqui o volume. Toda vez que eu estou gravando, acontece isso. Os pés que se apressam para o mal. Os que se alegram no pecado, né? Os que gostam de estar no pecado. Ele não se anima para ir para a igreja, não tem estímulo para ir para a igreja, não tem estímulo para orar, não tem estímulo para jejuar, mas os pés dele são rápidos para o pecado, para prostituição, para bebedeira, para estar em frente à televisão. Passa o dia todo no computador, vendo coisas aleatórias que não edificam em nada. Mas pergunta, quanto tempo os pés dele se apressam para fazer uma coisa para Cristo, para fazer uma visita para o irmão que tá precisando, para fazer uma pregação, para fazer uma obra para Cristo. Mas os pés se apressam para o mal, para coisas que não edificam, para masturbação, bebedeira, imoralidade, tudo aquilo que vai condená-lo ou condená-la diante de Cristo. É desse jeito. Lamentavelmente, a gente vê isso quando eu converso com as irmãs que se estão casadas com homens que se dizem. Irmã Ruth, é uma luta para mim aqui em casa. Eu quero jejuar, quero me consagrar, mas meu marido quer todo dia ter relação sexual. Os pés se apressam para a safadeza, vou usar essa palavra mesmo, mas vê se os pés dele se apressam para se consagrar para Cristo, para se separar para Cristo. Vê se os pés dele se apressam para ir para a igreja. Tem que obrigar o camarada a ir para a igreja. Cristo nem aceita isso. O Senhor não aceita obras imperfeitas. Eu falo assim, rapaz, se a pessoa quer estar indo para a igreja, obrigado. Se a pessoa não quer fazer as coisas do Senhor por amor, se seus pés não querem apressar-se para fazer as coisas para o mestre, porque o mestre, ele é exigente, ele não gosta de obras imperfeitas. Se nós fazemos até de má vontade, ele nem aceita. Vai lá para a igreja, mas o pensamento está no futebol, os que são idólatras do futebol. Vai lá para a igreja, os pensamentos já estão no namoradinho, na namoradinha, no encontro, a cervejada e sabe lá mais o quê. Não está ligado em Cristo. Os pés se apressam mais para as coisas do mal, das coisas que vai condená-lo diante de Cristo, do que se apressar para fazer uma boa obra e para estar na presença de Deus. Se a pessoa vai estar vivendo uma vida assim, é melhor que ela fique logo no mundo. É melhor logo que ela fique no mundo, fazendo tudo que é legal para a carne dela, tudo que ela considera bacana, legal, que ela considera prazeroso para sua carne, que pelo menos quando ela morrer e for pro inferno e ficar torrando lá que nem torresmo eternamente no inferno, ela lembre-se que teve uma vida que ela gozou da vida. Para aquele que não está nem aí para a eternidade, vive a vida do jeito que quer, da forma que quer, como se ele não tivesse que prestar conta um dia pelas suas atitudes, como se ele não tivesse que responder pelos seus frutos diante de Cristo. Os pés se apressam mais para a maldade do que fazer algo bom. Os pés se apressam mais para a maldade do que dar frutos bons e maduros para o mestre. Santo Deus. E o próximo item
a testemunha falsa que profere mentiras. A testemunha falsa que profere mentiras é o Twitter. Esse vídeo ele vai ficar longo. Vai ficar longo esse vídeo. Eu acho que vai ficar quase 1 hora. Os irmãos vão ter... As irmãs vão ter muita panela para arear. Ai, meu pai do céu. São aquelas pessoas que dão crédito a mentiras. Ela sabe que é mentira, mas ela compactua da mentira, né? Ela compactua da mentira. E eu vejo isso quando o Senhor me mostra na vida dessas pessoas que são famosas. Tem muitos deles que eles mesmos pagam paparazzi para estar perseguindo ele para eles serem notícia. A gente não pode falar porque eles vão dizer, levar processo. O falso moralista que entra na mentira. A gente fala a verdade, eles não gostam. É que nem um ladrão que é ladrão e ele não quer se chamar de ladrão, não. Ele não quer se chamar de... O ladrão, o mentiroso que é mentiroso, não gosta que chame de mentiroso. O falso moralista, né? Mas a testemunha que profere mentira. A gente vê muito isso nos jornais. A gente vê muito isso nas notícias. A pessoa foi caluniada injustamente, a pessoa nem sabe se é verdade. Ela tá ali compactuando. Né? Porque todo aquele que ama e pratica a mentira, Deus o destruirá. Deus o destruirá. A pessoa foi caluniada. Eu, quando cheguei no canal da pastora Nadir, era pelas calúnias que fazem contra ela. As mentiras, as partes dos vídeos que pegam para fazer o meme e distorcer. A gente vai lá entrar no canal da pessoa, nem é aquilo ali. É tanta mentira que a gente vê na internet. É por isso que eu não vejo jornais. É por isso que Cristo não gosta que a gente esteja em frente à televisão. Ele não gosta. Porque eles mentem, eles fazem uma lavagem na mente da pessoa de tal forma, que nem a política. É uma mentira, uma mentira, um esgoto de mentira esse meio. É um esgoto de mentira. Na frente das câmeras, eles faltam se matar na nossa frente pra gente estar que nem bobalhões, brigando por eles. Mas por trás das cortinas, eles estão tomando lá o vinho rosé deles, o vinho dele argentino, porque a Argentina é uma das maiores exportações de vinhos do mundo. Faz exportações de vinhos, são os melhores vinhos que tem. Né? Pelo menos isso que eu escuto, porque eu não tomo vinho. Nunca gostei de vinho, nem quando eu estava no mundo. Eu nunca tive paladar para isso. Eu tomava, esse negócio é muito ruim. Mas o meu marido até hoje toma. No Natal ele cheira assim um vinho, faz aquela matrucada lá com... Aquela frescurada que eles fazem lá com a taça, entendeu? Atrás das cortinas estão tomando vinho e fumando lá o cigarro dele cubano e rindo da cara dos brasileiros. Quando eu vi aquele debate patético, que eu vou dizer dessa palavra, patético, eles brigando, eu vi um demônio atrás de cada um deles colocando a palavra nas suas bocas e nessa hora o mestre me disse, todos são mentirosos. Veja, e eu vi. E é por isso que eu não sigo esse povo. É tudo mentira a vida deles. É uma mentira. E a gente se alimenta dessa mentira deles, que às vezes parece até verdade. Parece até verdade, meus irmãos. E lamentavelmente, testemunha falsa que profere mentira está no meio da igreja. Aí aquele que não é, né, convertido, ele fica olhando, fica observando. Eu disse que a melhor forma que uma pessoa ganha a alma de um ente querido para Cristo é dando o exemplo, né? O exemplo. Vamos lá para a última, né? Que é a última, mas não deixa de ser importante. Os que semeia contenda. Essa o Senhor odeia. Na palavra de Deus... Tem poucas vezes a palavra odeia, mas aqui está dizendo que Deus odeia. Deus odeia a testemunha que profere mentiras, que semeia contenda entre irmãos. O Senhor odeia o que contenda.
entre irmãos. E é por isso que eu apago o comentário de pessoas que querem fazer contenda aqui no meu canal, porque os irmãos vão ver e vai começar aquela briguinha, eu tiro. O contendeiro, ele gosta de colocar gasolina no fogo, ele gosta de fofoca, ele gosta de me disse, ele gosta de ver intriga, mexerico, leve e trás, discórdia, desunião entre os irmãos. Eu tenho uma tia que eu relatei aqui para os irmãos que ela há muitos anos é crente. Eu vou colocar entre parênteses aqui, porque naquela época eu jamais teria coragem de falar para ela, mas hoje ela fala na cara da te converte, que a senhora não é convertida. Não estou falando como sobrinho, estou falando como serva de Deus. Converte, porque a senhora não é convertida. E o Senhor, orando esta semana que passou, me disse que vai descer a sepultura uma a uma. Eu estou orando pela minha parentela. Oro por todos eles, mas tem pessoas que já estão destinadas a morrer. Porque os seus frutos são tão podres diante de Cristo. Porque o nosso Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele sabe quem vai se converter no futuro. E aí, orando, o Senhor disse, logo, logo terás notícia que vai um parente teu descer a sepultura. E eu perguntei quem era. E o Senhor me disse, a tua tia fulana. Ele disse o nome para mim. Serva, ela não vai se converter. Há mais de 50 anos ela está na igreja e o Senhor mostrava todos os seus pecados. E posso dizer para os irmãos que todos esses tópicos que eu falei para os irmãos, ela se enquadra neles. Ela se enquadra neles. Ela diz que é crente, mas é a contendeira da família. Gosta que todo mundo esteja brigando. Todo mundo tem que estar brigando. E isso aqui está no meio da igreja de Cristo. O que semeia contenda, o que gosta de ver o circo pegar fogo, gosta de conversinha, fofoca, disse-me disse. Gosta que outro irmão esteja levantando falsa calúnia contra o outro. Traz contenda, desarmonia. A minha cachorrinha. Traz contenda e desarmonia entre a igreja. Eu dei banho na minha cachorrinha ontem. Meus irmãos, foi tanta porra que eu tirei da minha bichinha. Ai, não. Quem é a princesa de mamãe? Quem é a princesa? A princesita, mãe da princesita. Ela fica toda bobinha. Então, você olhe para a sua vida, porque cada coisa que eu trago aqui, eu olho para a minha vida. Quando eu escuto um testemunho, eu autoanaliso a minha vida. Eu olho como é que está a minha vida diante de Cristo. Porque tem gente que acha que vai ser salvo só por se batizar e ir para a igreja. E a salvação vai além disso aí. Nós temos que nos enquadrar. Irmãos e irmãs, se nós estamos em falta com Cristo, isso até atrapalha que a nossa bênção venha. Santo Deus! Santo Deus! Às vezes a pessoa vai estar sendo provada. Ela está sendo provada, mas às vezes é porque ela está em falta com Cristo. Vai para a igreja, mas a língua está fepe. E que lhe passa a minha mamãe? Que lhe passa a minha mamãe? Então, nós temos que nos afastar desse povo contendeiro. Deixa eu abrir a porta para ela. Vai para lá, vai. Ai, coisa mais pichadinha. Vai, bichinha, vai. Ela está pedindo para sair. Ela tá pulando aqui. A gente tem que se afastar desse povo contendeiro. Sair de canais de contenda, de fofoca. Você olha para os frutos da pessoa. É só contenda, fofoca, disse-me disse, desunião. É só o que esse povo planta. E eles acham que estão certo. Incrível que eles acham. E tem gente que, eu adoro uma fofoca. Eu vou lá na Nadir ver o que foi que ela disse. Agora vou lá no fulano. Meu Deus, eu disse, santo Deus, imagine ter isso como vizinho. Você não precisa nem de câmera de seguridade. Ele mesmo olha, se eu misturar a palavra espanhol, você não precisa nem de colocar aquelas filmadoras, câmeras para filmar a segurança da sua casa, porque ele mesmo vai se encarregar, que nem aquelas fofoqueiras de bairro que fica fingindo que tá varrendo a beira da calçada para estar olhando a vida dos outros. Eu nem sei quem são meus vizinhos, eu só sei quem é aqui, e de vez em quando eu cumprimento ela quando eu passo, mas tem uma coisa que eu não gosto, é enfiar na cara de ninguém. Mas, irmãos, se você vê esses contendeiros na igreja, porque toda igreja tem joio, sempre tem esse povo endemoniado que nem liberto. Afasta-te, afasta-te, afasta-te. Porque a gente olha os frutos da pessoa e só é frutos podres que ela tem.
E aí, quando fecha o livro do Vida da Vida, a gente pensa que a pessoa... A gente não, aqueles que não têm discernimento, pensam que a pessoa foi salva. Que ela está em dia com o Senhor. E às vezes, ela está em falta. Esta minha tia que falou para os irmãos, há mais de 50 anos, ela é crente pentecostal e ela está se enquadrando em tudo isso aqui, ó. Tudo. Meus irmãos, sem tirar nenhuma, ó. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, santo Deus, aqui nesse também, mãos que derramam sangue inocente, olhar altivo, ela se acha a rainha da cocada preta, ela fala, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus. E não é nada disso, coração que trama projetos, os pés que se apressam para o mal, santo Deus. Então nós temos que olhar a palavra do Senhor, a palavra de Cristo e nos enquadrar, porque para ser salvo não basta se batizar na igreja e ir com a Bíblia embaixo do braço. É preciso viver a palavra, é preciso se enquadrar na palavra. E nós temos que pedir que o Senhor coloque muito temor. Irmãos, quando a pessoa tem temor no coração de Deus, ela pensa 2 vezes antes de fazer algo. Quando ela tem temor a Deus, ela quer a direção de Deus para tudo na sua vida. Ela não faz as coisas no seu querer, na sua carne. Ela precisa da direção do Espírito Santo. Ela vive em espírito e verdade. E não em mentira e fofocalhada. É desse jeito. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Era essa palavra que eu tinha preparada para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu falei com as minhas palavras e pela direção. Aleluia. Glória a Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Porque a gente vê muito isso dentro da igreja, meus irmãos. A parte de falso testemunho, meu Deus, tem gente que gosta de testemunhar para impressionar, tem gente que mente, que foi arrebatado. Cristo já me mostrou de gente que é famoso aqui no YouTube, que fala que foi arrebatado, e eu disse, não foi arrebatado, ela inventou para ser famosa. E é aquilo que eu falo, Cristo não veio para dar fama, nem reconhecimento terreno. O propósito da experiência de um varão, de uma varoa, é para transmitir à igreja, transmitir ao povo que existe uma eternidade sem Cristo. Para que a gente venha consertar, resolver nossa vida diante do Senhor, para que nós possamos querer, desejar e almejar a eternidade. Mas para entrarmos ali, é necessário nos enquadrar na palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, se o Senhor assim permitir, eu volto para a glória de Deus. A paz de Deus, meus irmãos, e shalom.